Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão das 14 horas, então, do dia 24 de junho. Estão pautados os processos dos itens 170 a 185. O 185 já votamos no período, pois lá havia processo semelhante do mesmo patrono. Há pedido de sustentação oral e vamos começar então pelos itens todos da BRF Perdigão, 170, 171, 172, 173, 174, 175 e 176. Eu peço para que seja convocado o Dr. João Henrique, patrono que irá fazer sustentação oral. Por favor, apoio. Ok, presidente. Oi, presidente. Estou de volta aqui. Sim. Estamos aguardando o patrono. Ah, tá bom. Obrigado. Item 170, Pedro. Boa tarde, Dr. João Henrique Domingos. Muito boa tarde, senhores conselheiros. Seja bem-vindo à turma. Vamos dar início, então, à sequência de processos da BRF Perdigão, todos de relatoria do conselheiro Elcio Reis. O conselheiro Elcio fará a leitura do relatório logo após a oportunidade para a sua sustentação oral. Por favor, Elcio, com a palavra. Boa tarde a todos. Só para prestar um esclarecimento inicial, o primeiro processo aí, que está no nome da BRF, ele é o auto de infração que decorreu da análise dos perdecompes dos outros processos da Perdigão. Então, eles são conexos. Está começando aí o item 170, processo final 49. Então, trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário, interposto em face de decisão da DRJ, que julgou procedente em parte a impugnação, contraposta aos autos de infração relativos ao COFINS e o PIS, não cumulativos, decorrentes da inclusão de receitas na base de cálculo dessas contribuições, receitas essas que haviam sido contabilizadas indevidamente pelo sujeito passivo como receitas de exportação, bem como de glosas de créditos cuja apuração fora considerada incorreta pela fiscalização. De acordo com o termo de verificação fiscal, os lançamentos decorreram das seguintes fatos. Ao examinar os arquivos de notas fiscais dos registros do Siscomex, constatamos que a contribuinte não realizou nenhuma operação de exportação de mercadorias em seu nome no período fiscalizado. E nas vendas com CEFOP 5101 e 6501, não se configurou o fim específico de exportação. Aproveitaram-se de ofício os saldos credores remanescentes apurados nos processos administrativos relativos a pedidos de ressarcimento, que são justamente os demais processos que estão na pauta nessa mesma sessão. Foram juntados aos presentes autos as informações fiscais relativas à apreciação pela fiscalização dos referidos pedidos de ressarcimento e processos esses vinculados à conexão, cujos julgamentos se realizaram em conjunto, por força do despacho exarado pelo presidente substituto da terceira sessão do CARF. O despacho está aí a essas folhas.
Em sua impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência do lançamento ou a realização de perícia, arguindo nulidade do auto de infração por ausência de motivação clara, explícita e congruente, nulidade do auto de infração por cerceamento de direito de defesa, violação do princípio do devido processo legal, nulidade do auto de infração por ausência de prova das glosas, ilegitimidade passiva, pois os lançamentos, segundo o contribuinte, deveriam ter sido realizados em nome da empresa comercial exportadora, Perdigão Agroindustrial, que não armazenou as mercadorias em recinto alfandegado, não se tendo por efetivada, por conseguinte, a venda com fim específico de exportação. Improcedentes lançamentos se basear em receita de exportação imunes, inexistência de dúvida quanto à exportação, dentro do prazo de 180 dias, dos produtos vendidos à empresa Perdigão Agroindustrial, que não se apropriou de créditos das contribuições das operações essas devidamente registradas em notas fiscais e na contabilidade como exportação e não como venda no mercado interno. A não cumulatividade das contribuições se pauta pela receita, de forma ampla. O conceito de insumo é aquele definido aquele mais amplo, não aquele restritivo. A sua atividade econômica, a produção de alimentos para consumo humano, se submete a diversos controles e exigências de órgãos estatais, como a Anvisa, o Ministério da Saúde, etc. Fato esse que reflete significativamente na amplitude do conceito de insumo. Os pallets não se configuram mera conveniência, tratando-se de elemento relevante e essencial ao processo produtivo, dada a sua função de garantir condições de higiene e limpeza tanto das matérias-primas quanto dos produtos finais, em conformidade com as normas da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Direito a crédito nas aquisições de bens e serviços submetido à alíquota zero, que não consta do artigo 1º da Lei 10.925, ou pelo menos ao crédito presumido do artigo 8º da mesma lei. Necessidade de diligência. Legitimidade dos créditos relativos ao serviço de carga e descarga, transbordo, pagam a pessoas jurídicas estabelecidas no país. A alíquota do crédito presumido do artigo 8º da 10.985 deve ser definida a partir do produto fabricado, e não dos insumos. E na aplicabilidade da Selic, a multa de 75% deve ser cobrada da empresa sucessora. A multa não pode ser exigida da empresa sucessora. A multa aplicada foi dos princípios constitucionais. A decisão da DRJ, que julgou procedente em parte a pugnação, foi emendada dessa forma que está reproduzida aí. Bem extensa a emenda. A DRJ decidiu por cancelar a multa de ofício, considerando que o lançamento se dera após a sucessão, quando inexistia ainda a obrigação relativa a essa penalidade, recorrendo de ofício por se tratar de exoneração em valor superior ao limite fixado pelo ministro da Fazenda. Cientificada a decisão, o contribuinte depôs recurso e requereu o reconhecimento da nulidade dos autos de infração ou no mérito total e procedência do lançamento, bem como a manutenção da decisão da DRJ quanto ao cancelamento da multa de ofício, repisando os argumentos de defesa. Em 20 de agosto de 2014, por meio da resolução 3401-823, a primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão do CARF converteu o julgamento do recurso em diligência para que o contribuinte elaborasse uma matriz de insumos descrevendo seu processo produtivo e a aplicação dos referidos itens objeto de glosa pela fiscalização nas etapas respectivas, através de documento assinado por profissional apto a tal desiderato. Em 23 de fevereiro de 2015, o contribuinte, sob intimação, carregou aos autos parecer técnico do INT, em que se analisou a essencialidade de diversos bens e serviços utilizados no processo produtivo, fluxograma do processo produtivo e outros documentos correlatos. Posteriormente, o contribuinte trouxe aos autos informações adicionais relativas ao seu processo produtivo e à utilização dos insumos da produção, bem como cópia de notas fiscais de serviço. Por meio da informação fiscal, a fiscalização registrou os resultados da diligência, sendo destacado, ao final, que o contribuinte respondera de forma genérica acerca dos bens glosados, sendo destacado que o único conceito de insumo previsto na legislação de regência do PIS e da COFINS é aquele das ienes. Destacou-se ainda que o presente processo cuidava exclusivamente dos lançamentos relativos à saída de mercadoria declarada com fins específicos de exportação e não enviada para armazém alfandegado ou diretamente para embarque de exportação, em desacordo com a legislação vigente. Cientificados os resultados da diligência, o contribuinte se manifestou arguindo o descumprimento da diligência nos termos formulados pelo CARF e o cumprimento por ele de todos os requisitos demandados pela fiscalização. É o relatório. Doutor João Domingos.
O senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Por favor, com a palavra. Senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, muito obrigado, boa tarde. Só para a tecnologia, estão me ouvindo bem, está tudo correto? Serei extremamente breve, porque a matéria é mais do que conhecida no CARF, né? Então, só para pensar alguns pontos e acompanhar realmente o julgamento. A primeira questão é com relação ao entendimento da recorrente recorrida pela manutenção da decisão que excluiu a multa de ofício. Acho que ficou muito claro que a autuação foi realizada após a operação de incorporação. Com relação às receitas decorrentes de exportação, na realidade, acho que ficou incontroverso nos autos que as notas fiscais eram específicas com vendas destinadas à exportação e que foram remetidas da Perdigão Mato Grosso para Perdigão Agroindustrial e que por uma impossibilidade de nossos próprios terminais foram armazenadas em recintos não alfandegados. Mas, de uma forma ou de outra, foram cumpridas todas as obrigações acessórias. É fato incontroverso que a empresa, a adquirente, não se creditava dessas operações e, mais do que isso, em 180 dias, efetivamente, os produtos foram remetidos para exportação, foram destinados à exportação. Com relação à ilegitimidade, entende a recorrente que há um manifesto equívoco, pois teria que ter sido o auto de infração lavrado contra a empresa exportadora, que seria, no caso, a Perdigão Agroindustrial. E no que diz respeito aos créditos, sabemos o entendimento dessa turma, sabemos o entendimento do CARF, mas nunca é demais repisar as particularidades da recorrente, que é uma grande empresa produtora de alimentos, que necessita cumprir todas as normas de higiene, limpeza, conservação, transporte, inclusive para atender normas do Ministério da Agricultura, Anvisa, Sistema de Inspeção Federal, dentre outros, e que as obriga a uma série de gastos e dispêndios essenciais à manutenção da sua produção e da sua atividade econômica. Onde a gente destaca os pallets, que tem decisão do CARF favorável, as despesas com armazenagem e frete na operação de venda e todas as demais que foram devidamente relacionadas no laudo do Instituto Nacional de Tecnologia. Que deve ser sempre analisado em cotejo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, estou sendo bem breve, porque, como disse, é uma matéria bastante conhecida, não carece a gente ficar debatendo mais e mais, né, algo que vocês, senhores, já julgaram, e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Só para ficar claro, acho que vai julgar todos juntos, né, conselheiro, é isso, né? Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela cooperação, em ser bem breve. Conselheiro Elcio, com a palavra. O recurso é tempestivo. Destaque-se que, embora a fiscalização tenha enfatizado no relatório de diligência que o presente processo cuidava exclusivamente dos lançamentos relativos à saída de mercadorias declarada com fim específico de exportação e não enviada para armazém alfandegado ou diretamente para embarque de exportação, em desacordo com a legislação vigente, não se pode ignorar que as glosas de créditos também impactaram os valores lançados, ainda que em menor proporção. Devemos destacar que a decisão a ser aqui tomada valerá também para os processos de ressarcimento, que estão sendo julgados em conjunto nesta mesma data. Portanto, no que tange aos créditos das contribuições que serão aqui analisados, a mesma decisão será reproduzida dos acordos de segunda instância desses processos da Perdigão. Recurso voluntário, preliminar de nulidade e legitimidade passiva.
Preliminarmente, o recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade dos autos de infração por ausência de motivação clara, explícita e congruente quanto aos créditos das contribuições glosados, cesseamento de direito de defesa por violação ao princípio devido processo legal administrativo, em razão da falta de explicitação e de detalhamento dos créditos das contribuições glosados e ausência de prova das glosas de créditos efetuadas, com descumprimento do artigo 9º do Decreto 70.235. Requer ainda do recorrente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pois os lançamentos, segundo ele, deveriam ter sido realizados em nome da empresa comercial exportadora, Perdigão S.A., que não armazenou as mercadorias em recinto alfavegado, não se tendo por efetivado, por conseguinte, a venda com fim específico de exportação. Referidas questões foram objeto de análise pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão, quando da prolação da Resolução 3401-823, de 20 de agosto de 2014. Análise essa a que o presente voto se alinha, razão pela qual se reproduz na sequência o que constou do voto condutor da referida resolução. Ocorre que o argumento não merece guarida. Concordo com a DRJ que afirma que as contribuições lançadas, no caso de receitas de vendas com fins específicos de exportação, foram praticadas pela Perdigão Agroindustrial Mato Grosso, e não pela Perdigão Agroindustrial S.A. A responsabilidade tributária das contribuições devidas para o caso em tela, para a empresa exportadora, é do contribuinte vendedor das mercadorias, e tendo sido esta incorporada pela empresa recorrente, tais débitos passaram a ser exigidos de sua sucessora nos termos do artigo 129 e 132 do CTN. Eu considero que esse parágrafo aqui, ele exemplifica bem a questão, eu acho que não preciso ler tudo, não é isso? Concordo? O senhor. Oi. Até considerando já a sua proposta, nas questões de nulidade, haveria algum item que se coaduna com a sua proposta final, senão pode passar pela nulidade, porque se houver a conversão do julgamento em diligência, essas questões serão debatidas no seu retorno. Presidente, porque se a turma concordar que há nulidade, nem tem diligência, né? Já é cancelado desde já. Ok, então, pode prosseguir. A questão principal é essa. Ela alega que deveria ser cobrada da empresa comercial exportadora e não dela. Mas essa matéria foi enfrentada na resolução e eu estou adotando a mesma. Falando que não, que tem que ser cobrada do contribuinte mesmo que destinou as vendas com fim específico de exportação. Acho que não há necessidade de aprofundar muito nisso. Se houver, a gente retorna aqui. Sim. Então, conforme demonstrado pela relatora da referida resolução, a fiscalização se desincumbira, indubitavelmente, da comprovação dos créditos glosados, com a indicação da documentação que lastreara as glosas. Inclusive, foi juntada aos autos dos termos de verificação fiscal e de despacho decisórios, exarados nos processos relativos a pedido de ressarcimento, não havendo suporte, portanto, às alegações de ausência de motivação, de cesseamento de defesa, de violação ao princípio do devido processo legal administrativo e de ausência de prova das glosas. Tanto é assim que o próprio recorrente, ciente dos fatos controvertidos nos autos, construiu sua defesa demonstrando pleno conhecimento dos créditos que restaram glosados, não trazendo aos autos qualquer outro elemento probatório que contradissesse as conclusões supra ou que evidenciasse as alegadas omissões ocorridas do procedimento fiscal. Nesse contexto, conclui que, com base nos documentos presentes nos autos, não se vislumbra respaldo à objeção do recorrente, constando o termo de verificação fiscal os motivos que ensejaram as glosas objeto do recurso para essa análise. Afasta, portanto, a alegação de legitimidade passiva. Então, aqui eu já vou para o mérito. No mérito, a controvérsia se formou em relação às seguintes matérias: inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas que, segundo a fiscalização, haviam sido contabilizadas indevidamente pelo sujeito passivo como receita de exportação, e glosas de créditos cuja apuração fora considerada incorreta pela fiscalização. Não sei se precisa votar as nulidades primeiro. Eu acho que essa nulidade aqui é tranquila, né? Eu acho que não... Está sem som, Paulo. Eu até fiz um comentário, porque vários outros processos envolvendo o BRF, o Perdigão, essa turma já enfrentou a questão também com propostas de resolução, e todas elas, sem exceção, foram convertidas em resolução. Exatamente. Ultrapassando a questão da nulidade, né? Ok. Então, aqui, vamos lá. Item 2.1, base de cálculo, receitas correntes de exportação não efetivadas.
Segundo a fiscalização, ao se examinar os arquivos de notas fiscais e os registros Fiscomex, constatou-se que o recorrente, no período fiscalizado, não havia realizado nenhuma operação de exportação de mercadoria em seu nome, sendo que, nas vendas de mercadorias com CFOPs 5501 e 6501, não se tem configurado o fim específico de exportação, razão pela qual as receitas até então vinham sendo escrituradas pelo recorrente como de exportação foram incluídas nas bases de cálculo das contribuições. O recorrente se contrapõe a esse entendimento, reafirmando se tratar de receita de exportação imunes, artigo 149 da Constituição, e por inexistir dúvida quanto à efetiva exportação, dentro do prazo de 180 dias, dos produtos vendidos à empresa exportadora Perdigão Agroindustrial, empresa essa que não se apropriara de crédito das contribuições, e que registrou todos esses fatos na contabilidade e documentos fiscais. As vendas de mercadorias para empresas comerciais exportadoras com fim específico de exportação encontravam-se originariamente regulados pelo artigo 14 da MP 258, nos seguintes termos. Está aí. Considerando os dispositivos legais supra, vale destacar que, a par da imunidade tributária prevista no parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição, relativa às receitas decorrentes de exportação, a lei criou isenções das contribuições para o PIS e COFINS em relação a receitas decorrentes de vendas com fim específico de exportação, sendo os seguintes os demais pré-requisitos, no caso da isenção criada por lei, né? Vendas realizadas pelo produtor vendedor às empresas comerciais exportadoras de que trata o Decreto-Lei 1248, ou vendas a empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior, certo? Quanto à definição do fim específico de exportação, esta se deu no parágrafo único do artigo 1º do Decreto-Lei 1248. Está aí. Fim específico de exportação. Deverá ter o embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora e depósito entreposto por conta e ordem da empresa comercial exportadora sob regime aduaneiro extraordinário de exportação nas condições estabelecidas em regulamento. Conforme apontado pela fiscalização, o regime de entreposto aduaneiro, a que se refere a linha B do parágrafo único supra, enquanto definido no Decreto-Lei 1455. Aí eu transcrevo. Com base nos dispositivos supra, é possível constatar que, em relação às comerciais exportadoras disciplinadas pelo Decreto-Lei 1248, o fim específico de exportação se caracteriza quando as mercadorias são remetidas para depósito de entreposto, por conta e ordem de empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação. A fiscalização, amparando-se nos dispositivos legais acima referenciados, concluiu no presente caso que o fim específico de exportação não se confirmara, em razão das seguintes constatações. Aí eu reproduzo aí o que constou do relatório fiscal. Constata-se, pois, que por não se ter confirmado o fim específico de exportação, nos termos exigidos pela legislação assim abordada, seja relativamente às comerciais exportadoras do Decreto 1248, seja em relação às demais comerciais exportadoras, a fiscalização concluiu que as vendas sob comento se caracterizavam como vendas no mercado interno e, portanto, sujeitas à tributação das contribuições sociais, uma vez que as mercadorias eram entregues em estabelecimentos privados não alfandegados. Segundo consta do termo de verificação fiscal, o recorrente informara à fiscalização que a comercial exportadora Perdigão Industrial era uma trade company, nos termos do Decreto 1248, e que as mercadorias eram entregues em locais alfandegados, ou em locais não alfandegados de uso público. O recorrente, conforme acima já apontado, se contrapõe às conclusões da fiscalização, arguindo que as receitas de exportação são imunes, por força do artigo 149 da Constituição, e que as exportações sob comento se efetivaram dentro do prazo de 180 dias, não tendo a comercial exportadora Perdigão Industrial se apropriar de crédito das contribuições das operações, conforme demonstravam as notas fiscais e a contabilidade. Argumento recorrente que, por se tratar de uma imunidade tributária, cuja estatura é constitucional e não de uma isenção infraconstitucional, sua interpretação não pode ser restritiva, mas sim finalística e axiológica teleológica, tendo em vista a finalidade condicionalmente prevista de desoneração das exportações, encontrando-se referida imunidade regulamentada e concretizada pelas leis 10.637 e 10.833, cujos dispositivos devem ser compreendidos à luz do texto constitucional. Aduz ainda o recorrente que a fiscalização não se pronunciara sobre a efetivação ou não das exportações no prazo de 180 dias, ou seja, ela não duvidara da existência da exportação dos produtos remetidos com fim específico de exportação a Perdigão Industrial, e nem abordara a não utilização de crédito pela comercial exportadora, decorrendo sua conclusão somente do fato de que as mercadorias haviam sido depositadas em recintos não alfandegados, fato esse, segundo o recorrente, decorrente de uma mera exigência formal, mero formalismo.
Contudo, o recorrente nada traz aos autos para comprovar essas suas afirmativas, restringindo sua defesa ao fato de a fiscalização não ter se pronunciado sobre as questões identificadas no parágrafo anterior. Porém, tendo a fiscalização considerado suficiente para tributar as receitas o fato de não se ter configurado o fim específico de exportação, não se poderia dela exigir avançar em questões outras, que em nada alterariam sua constatação. Aqui merece registro, conforme fizeram o recorrente em sua peça recursal, o fato de que as leis 10.637 e 10.833, editadas posteriormente à medida provisória 258 e aos decretos-leis 1.248 e 1.455, disciplinaram a não incidência das contribuições na exportação, condicionando o direito apenas a vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, nada dizendo sobre o conceito de fim específico de exportação, e não fazendo qualquer remissão a outros atos normativos regulamentares, sejam eles legais ou administrativos. Referidas exonerações foram disciplinadas nas leis nos seguintes termos, está aí, né? A contribuição para o PIS da COFINS não incide sobre venda comercial exportadora com fim específico de exportação. As leis 10.637 e 10.833 estipularam como condicionantes à exoneração sob comento que a venda fosse realizada comercial exportadora e que tivesse fim específico de exportação, nada dizendo, conforme eu já disse, né, acerca da diferenciação feita pelo artigo 14 da MP 258, empresas comerciais exportadoras do decreto-lei e as demais comerciais exportadoras. Merece destaque também o fato de que as leis 10.637 e 10.833 não se referirem à isenção ou a qualquer benefício fiscal quando cuida da exoneração das contribuições nas exportações, referindo-se a tal exoneração como hipótese de não incidência, denotando rigor técnico de elaboração desses textos legais, pois, diferentemente da isenção, que é concedida por lei e se refere ao exercício da competência tributária por parte do ente estatal, a não incidência decorrente da imunidade tributária tem estatura constitucional e tem como natureza a delimitação negativa da própria competência tributária, retirando da possibilidade de instituição de tributos determinados fatos, pessoas ou situações previamente definidos pelo legislador constituinte. O artigo 5º da Lei 10.637 e o 6º da 10.833 tratam como não incidência tanto a exportação direta quanto a exportação via comercial exportadora, o que indica que, tendo como destino exterior, as vendas diretas ou indiretas não sofrem incidência das contribuições. O regulamento aduaneiro, por sua vez, reproduz a definição do fim específico de exportação, do Decreto-Lei 1.248, bem como os condicionantes relativos às exportações realizadas por meio de comerciais trade. Eu reproduzo aí. É de se destacar que os dispositivos acima transcritos em nenhum momento fazem referência à imunidade ou à não incidência, nem mesmo às contribuições sociais, restringindo seu disciplinamento, conforme destaque em negrito, aos benefícios fiscais concedidos por lei, aos impostos e aos benefícios fiscais de qualquer natureza. E não poderia ser diferente, pois nos termos do inciso 2º do artigo 146 da Constituição Federal, as limitações condicionais do poder de tributar, dentre as quais se incluem as imunidades tributárias, devem ser reguladas por lei complementar, regra essa não restringida pelo parágrafo 2º do artigo 149 da mesma Constituição, em que se definiu a imunidade das contribuições sociais em relação às receitas decorrentes de exportação, havendo remissão à lei nesse artigo somente em relação à possibilidade de incidência única. Em 12 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de constitucionalidade 4735 e do recurso extraordinário 759-2444, decidiu, por unanimidade de votos, que a exportação indireta de produtos realizada por meio de empresas intermediárias são imunes à incidência das contribuições sociais, tendo sido produzida a seguinte tese de repercussão geral. Tema 674. A norma imunizante contida no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizado por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. O RE 359-244 submeteu-se à sistemática da repercussão geral, tendo transitado em julgado em 9 de novembro de 2020, tendo sido rejeitados os embargos declarados opostos pela PGFN, razão pela qual tal decisão é de reprodução obrigatória por parte deste colegiado. Aí está aqui o que está em negrito aqui na ADI e no RE. Eles, se não me engano, eles têm a mesma decisão. Então, aqui, contribuições sociais, receitas decorrentes de comercialização entre o produtor e empresas comerciais exportadoras. Aí vem aqui, a imunidade também deve abarcar as exportações indiretas.
E a mesma coisa em relação ao RE. E aqui eu vejo. Verifique-se nas decisões supra que o STF albergou sob o manto da imunidade tributária, na mesma linha adotada pelas leis 10.637 e 10.833, tanto a exportação direta quanto a indireta, via comercial exportadora. Situação em que eventual regulação deve se dar por meio de lei complementar, conforme acima já abordado. As instruções normativas da Receita Federal a que se refere o RE 759-244 excluíam da imunidade do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição as exportações via empresas comerciais exportadoras, decorrendo daí a declaração de inconstitucionalidade dos artigos correspondentes. Merecem destaque os seguintes trechos do voto do ministro relator da ADI. É pequeno, eu vou ler. De antemão, o registro não incidia a disposição prevista no artigo 111.2 do CTN, no sentido de interpretar-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção, já que desta não se trata. Cuida-se, como visto, de imunidade tributária, a respeito da qual a jurisprudência do Supremo tem convergido no sentido de uma hermenêutica constitucional ampla, admitindo-se a utilização de todos os métodos interpretativos, inclusive o teleológico ou finalístico. O escopo da imunidade previsto no artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição, é a desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior, evitando-se a indesejada exportação de tributos, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para a geração de divisas e o desenvolvimento nacional. Ora, a imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as receitas de exportação, sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas, devendo incidir também na comercialização entre produtor e vendedor e as empresas comerciais com finalidade específica de exportação. Assim, o entendimento externado nas decisões do STF vai ao encontro da disciplina das leis 10.637 e 10.833, razão pela qual tal disciplina deverá ser aqui adotada para fim de se verificar o direito pleiteado pelo recorrente. Contudo, apesar de o recorrente afirmar categoricamente que a empresa Perdigão Agroindustrial exportar as mercadorias no prazo de 180 dias e não se acreditar das contribuições nas aquisições respectivas, não há provas nos autos de tal afirmativa. Não tendo a fiscalização avançado na análise da prova, por ter restringido sua decisão, conforme já dito, a ausência de comprovação do fim específico de exportação. Razão pela qual há que se converter o julgamento em diligência, repartição de origem, para que a fiscalização obtenha junto ao recorrente ou a terceiros informações e documentos que comprovem a efetividade das exportações nos termos expostos. Agora, sobre os créditos glosados. Em razão da análise dos pedidos de ressarcimento realizados nos demais processos dessa sessão, os créditos neles glosados pela fiscalização afetaram também a base de cálculo das contribuições lançadas neste processo. A fiscalização efetuar as glosas em razão do não enquadramento de alguns bens e serviços adquiridos para utilização na produção no conceito de insumos, adotado no artigo 8º, parágrafo 4, inciso 1, alíneas A e B da IN 404, da não comprovação de parte dos gastos com energia elétrica, da ausência de autorização legal para se creditar em relação aos dispêndios com serviço de carga e descarga, transbordo, e do recálculo do crédito presumido da agroindústria, entre outros. Na resolução 3401 de 2014, da primeira turma ordinária, da 4ª Câmara, da 3ª sessão, converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência para que o contribuinte elaborasse uma matriz, já falei isso no relatório, né? Na mesma resolução, a turma julgadora destacou que o conceito de insumos ali adotado era aquele próprio das contribuições, abarcando os bens e serviços inerentes, essenciais, necessários e imprescindíveis ao processo produtivo. Conceito esse que não se confundia com os conceitos da legislação do IPI e do IRPJ. Contudo, no relatório de diligência identificado como informação fiscal, a fiscalização destacou que o único conceito de insumo previsto na legislação de regência do PIS e da COFINS era aquele previsto na IN 247, artigo 66, parágrafo 5º, reforçado na IN 404/2004, o que evidencia que ela não se curvou ao conceito definido na resolução 3401, mantendo o entendimento externado no termo de verificação fiscal. Conforme o recorrente se pronunciou em suas contrarrazões, a fiscalização descumpriu a diligência dos termos formulados pela turma julgadora do CAF, pois os itens glosados foram reanalisados sob perspectiva diversa daquela determinada na resolução, razão pela qual os presentes autos deverão retornar à repartição de origem para se realizarem os procedimentos determinados na conclusão deste voto. Gasto com energia elétrica.
Enquanto a fiscalização glosou parte dos despejos com energia elétrica por falta de comprovação, o recorrente alega que se trata de gastos devidamente escriturados, passíveis de apuração e diligência. Nesse sentido, sendo a presente decisão tomada no sentido de se converter o julgamento do recurso em diligência, deve-se, na oportunidade, franquear ao recorrente a oportunidade de comprovar suas alegações. Crédito presumido da agroindústria. A fiscalização recalculou os créditos presumidos da agroindústria em razão do entendimento de que os códigos constantes do artigo 8º da 10925 se referiam aos insumos aplicados na produção. O recorrente contesta esse entendimento, arguindo que a alíquota do crédito presumido deve ser definida a partir do produto fabricado e não dos insumos adquiridos. Trata-se de matérias acumuladas nesse CARF, na súmula CARF 157. Nesse sentido, os créditos presumidos deverão ser recalculados com base na súmula acima. Conclusão. Diante do exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência e repartição de origem para que a autoridade administrativa providencie o seguinte: diligenciar junto ao recorrente ou a terceiros, com vista a se obter informações e documentos que comprovem a efetividade das exportações por parte da empresa Perdigão Agroindústria S.A. e confirmar a ocorrência das exportações no prazo de 180 dias contados das vendas efetuadas pela hora recorrente, bem como o não creditamento pela comercial exportadora das contribuições devidas das exportações. Tendo-se em conta o parecer COSIT número 5 de 2018 e a decisão do STJ e a nota 6 da Procuradoria, proceda-se a reanálise de todos os bens e serviços glosados pela fiscalização nos demais processos aqui, a par da atual acepção do Conselho de Insumos no âmbito da Administração Tributária Federal. Considerar na reanálise os documentos e dados presentes nos autos, inclusive aqueles juntados em 23 de fevereiro de 2005 pelo recorrente, quais sejam parecer técnico do INT, em que se analisou a essencialidade de diversos bens e serviços utilizados no processo produtivo, fluxograma do processo produtivo e outros documentos correlatos. Intimar o recorrente para comprovar, com base na escrita fiscal e nos documentos que alastreiam, os gastos com energia elétrica não reconhecidos pela fiscalização que ele alega ter direito. Recalcular os créditos presumidos da agroindústria, considerando o teor da súmula CARF número 157. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado para prestar outras informações e documentos adicionais necessários à apuração hora determinada. Ao final, elaborar relatório fiscal conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido ou não, bem como quanto aos documentos e informações de que trata a linha A supra, cientificando o recorrente os resultados apurados e dando-lhe a oportunidade para, no prazo de 30 dias, se pronunciar, após o que os presentes autos deverão retornar a esse colegiado para prosseguimento. Destaque-se que o presente processo deve ser analisado em conjunto com os processos relativos a pedido de ressarcimento, conforme o despacho do presidente da terceira sessão do CARF. É o voto. Muito bem. É a proposta de conversão do julgamento em diligência, conforme toda a explanação que consta do voto. Bom, só atentando, conselheiro Elson, em si, confirmando a resolução, né, as partes que levam a alguma decisão de mérito devem ser extraídas, né, Devem ser excluídas, né? Devem ser excluídas do voto. Ok. Conselheiro Leonardo. Com o relator, presidente. Conselheira Mara. Com o relator. Conselheiro Pedro. Acompanha. Conselheira Lara. Acompanhe, presidente. Conselheiro Laércio. Acompanho. Conselheiro Márcio. Acompanho o encaminhamento do relator. Eu também estou acompanhando. Então, a decisão é unânime em relação ao item 170, processo final 2012-49, em converter o julgamento do recurso em diligência nos termos propostos pelo relator, que foi lido em seu voto. Próximo, conselheiro. Eu vou abrir só o próximo, porque todos os restantes é a mesma coisa. Eu só vou ver se tem alguma coisa que precisa ser destacada. Mas o voto é o mesmo, inclusive eu reproduzo o voto nos demais. Eu só ver se tem alguma coisa que precisa ser... Ok. É o final 74.
aqui, né, foi pedido ressarcimento e foi negado em razão dos mesmos fatos, né? E só que aqui estão identificados os itens glosados. Pallets, big bag, aluguel de equipamento, como é uma matéria já conhecida, né? É muita coisa, lavagem de uniforme, óleo diesel, gasolina, solvente e por aí vai. Além dos itens acima, glosado também crédito dispensa com energia elétrica, eu já falei também, né? Na manifestação de conformidade, ele faz os mesmos pedidos do outro. Aí vem a DRJ também improcedente a manifestação. E aí vem todas aquelas considerações a respeito da resolução da outra turma e a respeito da determinação do presidente para julgamento em conjunto. Aí aqui eu faço uma introdução. Aqui, ó, nesse contexto, dada a determinação da presidente da terceira sessão do CARF, o julgamento desse processo, bem como dos demais do mesmo contribuinte, deve se realizar em conjunto com o processo dos autos de infração. Como o mérito é o mesmo em todos os processos, adota-se aqui o voto prolatado nesse processo que nós acabamos de votar. Destacando-se deste lote que, além das matérias relativas à apuração de créditos das contribuições não cumulativas, que são coincidentes em todos os processos, nos processos de ressarcimento e compensação, as preliminares de nulidade e arguição de ilegitimidade passiva se referem ao despacho decisório, valendo para tanto os mesmos fundamentos adotados para se afastar as nulidades aduzidas em relação aos autos de infração. Aí eu reproduzo o mesmo voto que acabei de ler. Aí no final aqui, deixa eu ver se tem uma... No final... Opa, grande. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Ok, então, item 171 da pauta, processo 2011-74. A decisão é a mesma, do 170, conforme aí apontado pelo relator. Todos mantêm o mesmo voto proferido no processo do item 170? Sim, presidente. Então, por unanimidade de votos, também converteu-se o julgamento do recurso em diligência para as providências apontadas no voto. Esse é o item 171. Já se pode dizer que se aplica aos demais ou ainda não? Idênticos, todos idênticos. Todos idênticos. Então, vou reproduzir, considerando que todos estão mantendo seus votos. Laércio, só me faz um favor, já comunica o Miller que nós vamos votar o processo em que ele estará participando em substituição ao Leonardo, que está impedido ou suspeito? Impedido, presidente. Impedido. Tá. Estou reproduzindo. Vai até o 176, esse. Ok. Então, votado todos os processos, itens 170 a 176 para Perdigão, todos convertendo-se o julgamento do recurso em diligência. Todos eles será consignada a participação com sustentação oral do Dr. João Henrique Gonçalves Domingos. Agradeço a participação, doutor. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado. Uma boa tarde para os senhores. Bom julgamento. Muito obrigado. Conselheiro próximo é o conselheiro Laércio. Item 184 da pauta, com sustentação oral pela... Recurso de ofício e voluntário da Sodexo do Brasil Comercial. Por favor, apoio, convoque o Dr. Rafael Malman para participação com a sua sustentação oral.
Só um minutinho, presidente. Já volto aqui. 1 minuto. Tá. Qual é o item, presidente, mesmo? 184. O conselheiro Pedro. Processo... Não, conselheiro Laércio. Não. 184, conselheiro Laércio, é o processo final 2013-16, Sodexo do Brasil. Boa tarde, doutor Miller. Boa tarde, presidente Paulo. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Márcio, Pedro, Mara, meus amigos aí. Bem, Miller. Do Jóia. Emília, boa tarde. Boa tarde. Só o Leonardo, que eu ainda não conheço de Brasília, mas a gente nunca participou de sessão junto, né? Mas os demais são todos amigos aí de longa data. Márcio e Lara, colegas inclusive de turma, né? Saudações, nobre Miller. Tudo bem? Não será Bem, dessa Miller. vez que você vai jogar junto com o Leonardo. Você está aqui justamente substituindo. Exatamente, mas não faltarão oportunidades. Esperemos, torço para que voltemos a Brasília, né? O Miller estava pedindo uma foto com a turma. Aproveita e tira a foto aí, Miller. Olha lá, deixa eu aparecer no ângulo bom aqui. Tá. Doutor Rafael, seja bem-vindo à turma, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos iniciar o julgamento do item 184, que é recurso de ofício e um recurso voluntário do Sodexo do Brasil. O conselheiro Miller estará participando porque o conselheiro Leonardo declarou-se impedido. Ok. Mas a turma já está completa. O conselheiro Laércio fará a leitura do relatório logo após a oportunidade para a sua sustentação oral. Perfeito. Com a palavra, conselheiro Laércio Cruz. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde ao patrono. Bem, aqui, por bem relatar os fatos, eu faço transcrição da resolução 3201-00137. Na verdade é o seguinte, trata-se de um auto de infração, né, de PIS/COFINS no valor de 14.174, incluindo a multa de ofício e juros. O crédito foi constituído como resultado do trabalho do auditor fiscal. Durante a verificação fiscal, presidente, foram glosados, foi reconhecida uma parte dos itens e glosados outros. Na época, uma parte, depois eu vou tratar item a item, senão fica muito longo. Um primeiro ponto, que houve uma glosa parcial, porque pela insuficiência de crédito não foi localizado as notas fiscais, né, pelo valor declarado no DACOM. Alguns outros, por uma glosa, por não compreender o conceito de insumo à época, e diante disso a contribuinte ela recorre, apresenta impugnação, e ela aduz também ainda que é uma empresa que transporta insumos, que entrega alimentos. Ela tem mais de 2.000 restaurantes no Brasil. Com isso, ela apresentou sua impugnação à DRJ. A DRJ entendeu que não tinha direito ao crédito, primeiro, em relação aos insumos envolvendo pão, pães em geral, recheios em geral e sobremesa, porque a fiscalização compreendeu que o valor declarado da DACOM era diferente das notas apresentadas, documentos apresentados. Por causa dos valores foi negado. Alguém está com barulho aí, deve fechar o microfone. E por isso foi negado o provimento. E da despesa com transporte, insumo e armazenagem, uniformes, EPIs, equipamentos e os demais, vale-refeição, assessoria de RH, tudo mais, foi negado o provimento à época por entender que haveria vedação pela legislação da concessão
do crédito. E, diante disso, foi feito ele apresentar recurso voluntário, ele pediu que foi convertido em diligência para verificar o que, inicialmente? Para o contribuinte apresentar os documentos contábeis em relação ao pães em geral, recheios em geral e sobremesa em geral. Daí desceu para a unidade de origem. A unidade de origem intimou o contribuinte para apresentar documentos. E, a partir dali, foi apresentado o relatório fiscal e retornou ao CARF e foi a mim distribuído, que era antigamente da relatoria do conselheiro Marcelo Giovanni. Tá? Em recurso voluntário, ela repisa os mesmos argumentos, falando em relação ao insumo, os pães, recheio, sobremesa. Depois traz o conceito de insumo ali, de PIS/COFINS, que daí teria o direito ao crédito de despesa de transporte, insumo, armazenagem, logística, e vários outros itens que daí eu vou deixar para que o patrono faça faça em sustentação oral. Basicamente é isso o relatório, presidente. Ok. Doutor Rafael, com a palavra, o senhor tem tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. É à vontade. Muito obrigado. Senhor presidente e senhor relator, em nome de quem saúdo todos os demais integrantes dessa turma. De fato, como bem relatado, esse auto de infração ele decorre da glosa de créditos de PIS e COFINS relativas ao ano de 2008, em face da empresa Puras do Brasil Sociedade Anônima, posteriormente incorporada pela Sodexo Comercial do Brasil. São 4 itens básicos, vamos dizer assim, de glosas, né? E eu pretendo tratar de cada um deles, dos itens, dos subitens, a partir dessa manifestação, falando não apenas daqueles que são objeto do recurso voluntário, como também daqueles que aqui são objeto do recurso de ofício. Mas um primeiro aspecto que eu gostaria de deixar claro a todos os senhores diz respeito às atividades que são exercidas pela Sodexo. A Sodexo é uma empresa que fornece refeições para outras empresas. Então, basicamente, na sua atividade, ela é contratada por outras empresas e ela faz a instalação de restaurantes, como qualquer outro restaurante que nós acessamos no grande público, ela instala esses restaurantes dentro dos estabelecimentos das empresas que a contratam para que forneça refeições, então, para os funcionários dessas empresas. A Sodexo, nesse tipo de contratação, ela é responsável pela aquisição dos insumos, ela é responsável pela colocação de funcionários que vão elaborar as refeições, que vão servir as refeições e que vão prestar serviços para os comensais, né, para os funcionários que vão lá fazer as suas refeições, enfim, de jejum, almoço, janta, enfim, todas as refeições que são fornecidas pelas empresas. Então, esse é o cenário que eu gostaria de trazer, pelo menos inicialmente, para que todos os senhores tivessem conhecimento da atividade que é exercida pela empresa. No que diz respeito as questões que envolvem o auto e a decisão recorrida, o primeiro ponto que deve ser tratado aqui diz respeito à decadência, né? Houve o reconhecimento já pelo acórdão proferido pela DRJ, de que a decadência do lançamento com relação aos meses de janeiro a março de 2008, tendo em vista que a autuação teve a sua intimação ao contribuinte em abril de 2013, já passado de mais de 5 anos, e, portanto, aplicou-se na esteira do entendimento sedimentado, tanto no CARF quanto no Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º, do CTN. Então, se requer nesse aspecto que seja desprovido o recurso de ofício. Passando para
especificamente para os itens cujas despesas foram, cujos créditos lançados sobre despesas foram glosadas. O primeiro item que é importante trazer, o item 1.7, é o item que trata da revenda de descartáveis, né? E que item é esse? Na verdade, quando a sua escrituração contábil, a recorrente ela acabou lançando como itens que seriam suscetíveis de revenda copos, facas, garfos, colheres, bandejas, palitos, xícaras, enfim, uma série de itens que são utilizados na sua prestação de serviço e que foram lançados como itens que seriam revendidos. E, de fato, há um equívoco, esses itens não são revendidos, eles integram, vamos dizer assim, um produto final, uma prestação de serviço que é feita, que é o fornecimento das refeições. A despeito deles não serem itens revendidos e, portanto, não terem o direito a crédito reconhecido por força da atividade de revenda, eles são claramente, inquestionavelmente, insumos da atividade da Sodexo, que é o fornecimento de refeições para outras empresas, como colocado no início dessa exposição. A natureza da atividade da Sodexo, acho que é importante também colocar, ela é uma atividade mista. Isso não é uma referência que é feita aqui apenas pelo patrono da recorrente. Isso é um conceito legal. A nomenclatura brasileira de serviços, ela prevê de forma expressa que as atividades de fornecimento de refeições elas são mistas, porque elas envolvem o fornecimento de mercadorias, a venda propriamente dito da comida que vai ser consumida, e com relação ao serviço, todo o serviço que envolve o fornecimento da refeição, que vai ter utilização de garçons, enfim, todo aquele serviço de mesa que nós conhecemos, ele é tratado na prática como uma prestação de serviço. Para fins de tributação, há no que diz respeito à tributação sobre consumo, sabemos que incide o ICMS, mas isso é por opção legislativa, o fato concreto é que essa atividade é mista. Esses créditos foram integralmente reconhecidos pelo acórdão da DRJ e, portanto, também são alvo de recurso de ofício, que requer seja desprovido pela caracterização inequívoca, considerando o conceito atual de essencialidade e relevância dos insumos, que vão reconhecer, vão permitir o direito a esse crédito. Outro item que também foi trazido no relato, item pães, recheios e sobremesas. Esse é o item que gerou, vamos dizer assim, a maior controvérsia nos autos, inclusive ensejou a conversão de julgamento em diligência por duas oportunidades, em 2015 e em 2018. Ele não tem, a controvérsia com relação a esse item, ela não está relacionada ao fato de pães, recheios e sobremesas, como já diz o nome desse item, dessa conta, onde estão lançadas as despesas, ser insumo para prestação de um serviço de fornecimento de refeição. Não há dúvida alguma, tanto é que isso jamais foi trazido pela fiscalização. A fiscalização reconhece o direito ao crédito sobre essas despesas, mas reconhece apenas parcialmente. E por que esse reconhecimento se deu apenas de forma parcial? No curso da fiscalização, o auditor responsável solicitou à empresa fiscalizada, a hora recorrente, que fornecesse informações a respeito dessa conta contábil. E os valores relativos aos créditos utilizados e a base de despesas, eles acabaram divergindo dos valores que constavam da DACOM apresentada pela recorrente e dos livros contábeis de posse da recorrente. E a fiscalização de posse dessa informação controvertida, ela, a despeito de questionar novamente o contribuinte o porquê dessa diferença de valores, ela preferiu optar pela glosa dos créditos correspondentes à diferença entre esses dois valores. Então, o que fez a fiscalização? Diante de uma informação de que o crédito era no valor X, isso prestado em uma declaração entregue no curso da fiscalização, ela entendeu que o crédito era esse. E ela não reconheceu os créditos que constavam da DACOM e da escrituração contábil da empresa. Isso causa uma estranheza, porque certamente se houvesse a apresentação de uma declaração em valores maiores, esse crédito não teria sido reconhecido pelos maiores valores. Ele certamente seria reconhecido pelos valores que estavam na contabilidade e na DACOM. Mas esse foi o entendimento da fiscalização à época. Essas circunstâncias foram trazidas ao conhecimento da delegacia de julgamento, e a delegacia de julgamento acabou indo por um outro caminho.
ela, de novo, não fez qualquer questionamento a respeito da natureza dos créditos, mas afirmou que deveria ter sido trazido aos autos as notas fiscais que comprovassem esses créditos. E por que isso é estranho, né, aos autos? Primeiro, não se trouxe notas fiscais porque seriam mais de 50 mil notas fiscais a serem trazidas aos autos. E sabe-se que não se faz mais esse tipo de análise de nota fiscal. É impossível, seja para os senhores, seja para a própria DRJ, fazer análise de 50 mil documentos fiscais para verificação da correção dos créditos. Em segundo lugar, e isso é o mais importante, o mais relevante, porque essas notas jamais foram tidas como imprescindíveis. A decisão recorrida traz essa exigência, mas o crédito foi reconhecido, uma parte dele pelo menos, sem que houvesse apresentação de qualquer documento fiscal. Foram reconhecidos esses créditos com base na escrituração contábil e com base na DACOM que foi apresentada à época pela empresa. Então, essa exigência ela não parecia certamente cabível. Esse processo chega então ao CARF e o CARF converte em diligência por 2 oportunidades e nessa última se foca especificamente nesse tema. E quando se faz essa verificação, de novo a fiscalização exige a apresentação de documentos fiscais, ao que o contribuinte, a recorrente, faz a afirmação e ela é incontroversa de que esses documentos fiscais não existem mais. Nós estamos falando de uma fiscalização relativa ao ano de 2008, nós estamos em 2021, essa diligência aconteceu em 2019, esses documentos não existem mais. Mas, outro aspecto que se deixa muito claro também como resultado dessa diligência que foi realizada é que não existe nenhuma divergência entre o que consta dos livros contábeis da empresa, que tem que fazer prova a seu favor e contra si, nenhuma divergência entre esses documentos, entre os números que lá constam e aquilo que foi registrado na DACOM. Então, senhores, caso não se compreenda como adequada a prestação de informações que foi apresentada pela empresa e como suficiente para justificar o crédito que foi lançado mão e parte dele glosado, vai ter uma situação absolutamente esdrúxula, porque parte do crédito vai ter sido reconhecido pela fiscalização sem análise de qualquer documento fiscal e outra parte não vai ser reconhecida porque não existem mais os documentos fiscais. Não parece haver muita lógica nisso, né? Então, também por essas razões que deve ser reconhecido o direito de crédito da empresa e, nesse caso, reformando-se o acórdão da ADRJ com relação ao ponto. Passando para os itens 1.7, 1.9 e 1.10, que tratam especificamente de insumos também. Itens de limpeza que a empresa utiliza na prestação de seus serviços, né? Foi demonstrado e reconhecido pelo acórdão da DRJ que esses itens devem ter o seu direito ao lançamento, aproveitamento de crédito reconhecido, porque se tratam de uma exigência para manutenção de restaurantes em adequadas condições de funcionamento, exigências essas da Anvisa, de vigilância sanitária de estados e municípios, etc. Isso foi reconhecido pela DRJ. E com relação ao item descartáveis, que eu tratei no início da minha explanação, eles deixam de ter os seus créditos tratados como itens para revenda esses créditos passam a ser tratados como insumos, efetivamente, e também são reconhecidos. Então, por conta disso, esses dois itens, né, também alvo de recurso de ofício, o recurso de ofício nesses itens deve ser desprovido. Item frete de insumos, né? Em primeira instância, não se reconheceu o direito da empresa ao reconhecimento de lançamento de crédito sobre despesas com fretes que são feitas de insumos que são transferidos entre centros de distribuição e restaurantes. Mais uma vez, se invoca a atividade da empresa. Essa atividade é uma atividade que a empresa tinha, à época da fiscalização, em torno de 2.000 restaurantes. Então, se fazem necessários centros de distribuição localizados em determinados pontos do país, a atividade da empresa ocorre em todas as unidades da federação, e a partir disso, desses centros de distribuição, os produtos são levados para cada um dos restaurantes que existem no território nacional. Então, a armazenagem desses produtos e o transporte desses produtos, isso se caracteriza como custo de produção, né? Isso é reconhecido, inclusive, por essa turma,
a julgados, é um julgado recente, o acórdão 3201-007-878, da assentada do dia 24 de fevereiro de 2021, reconhece que o frete incorrido na aquisição de insumos e a transferência de insumos ou mesmo produtos acabados, ela integra o custo produtivo do produto e, portanto, é passível de apuração de crédito por representar insumo de produção. Então, nesse item, também com relação a esse aspecto, deve ser provido o recurso voluntário. Uniformes, EPIs, PPRA e PCMSO. Nós defendemos, essa glosa permaneceu após o acordo da DRJ, que se trata de uma obrigação legal, né? Especialmente no que diz respeito a uniformes e EPIs, a juntada de normas que são aplicadas ao segmento da atividade da recorrente e que lá demonstram que os funcionários que trabalham em restaurantes, eles precisam ter uniformes na forma estabelecida pela legislação vigente, assim como EPIs, etc. Então, não há, considerando o conceito de insumos, a essencialidade e a relevância estabelecida pela STJ, não há como não se aceitar o crédito também com relação a esses itens. Há um outro item, que é o item equipamentos para prestação de serviços de hotelaria. Dentre as atividades que estão prestadas pela Sodexo, a hora recorrente, há a prestação de serviço em plataformas marítimas. A prestação de serviço em plataformas marítimas, ela não demanda apenas e tão somente o fornecimento de refeições. Os funcionários que estão nessas plataformas, e são contratos que nós trazemos aqui firmados com a Petrobras tem funcionários embarcados naquele sistema de ficarem 15 dias embarcados e terem folga de 15 dias, e eles de fato moram naquela plataforma marítima. Então, o serviço que nesses casos é prestado pela Sodexo é de hotelaria. Ela fornece refeição, ela cuida dos quartos, ela precisa para isso trabalhar, comprar roupa de cama, travesseiro, toalha, enfim, tudo isso para ser utilizado na prestação do seu serviço. E tudo isso dá direito a crédito de PIS e COFINS inquestionavelmente. No caso concreto, não houve uma discordância, especialmente da decisão recorrida, com relação ao crédito em si, porque isso seria data máxima venia absurdo. Mas se afirmou que não haveria prova, as notas fiscais comprobatórias da prestação de serviços não teriam relação com os contratos que foram anexados aos autos e que demonstram essas exigências que são feitas pelos contratantes. E certamente foi um descuido da autoridade julgadora, porque os contratos que estão anexados aos autos, eles comprovam de forma expressa, né, que eles tinham vigência não apenas no ano em que celebrados, são contratos de 2007, mas eram contratos que tinham mais de 1.800 dias de vigência de forma clara, constante do seu instrumento e, portanto, vigoravam não apenas em 2007, como também no ano 2008. Então, há sim nos autos tanto notas fiscais de prestação de serviço como contratos que atestam toda essa realidade e justificam os motivos pelos quais esses créditos podem ser tomados. Outra despesa que não teve reconhecimento de crédito e que deve haver a reforma da decisão de primeira instância: transporte de profissionais para locais remotos. Nessa estruturação de restaurantes nos locais onde as empresas prestam os seus serviços, há determinadas circunstâncias em que não existe transporte que possa fazer os funcionários chegarem nesses restaurantes para prestar os serviços, porque não existe linhas de ônibus, não existe transporte público que assim o faça, são locais remotos. O melhor exemplo são as minas, né? Há contratos com determinadas mineradoras, especialmente a Vale, que possui sites de mineração localizados em locais realmente absolutamente remotos, no estado do Amapá, do Pará, enfim, e que demandam a exigência de um transporte da própria recorrente para que ela consiga colocar os seus funcionários em condições de trabalho para a prestação desse serviço. Isso não foi reconhecido como insumo. Mas já há, e depois da decisão do STJ, inclusive do parecer normativo 5 de 2018, há uma solução de consulta COSIT, a solução 45 de 28 de maio de 2020, que reconhece de forma expressa que os gastos com contratação de pessoa jurídica para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho, eles são considerados insumos para fins de apuração de crédito de PIS e COFINS. Então, também com relação a esses itens, merece reforma o acórdão recorrido. E, por fim,
vale transporte, assistência médica e odontológica, vale refeição, cesta básica disponibilizada a funcionários. Nós estamos aqui diante de uma atividade que, embora não seja as atividades de limpeza e conservação previstas e que tem expresso reconhecimento de direito de crédito, né, pela legislação, nós estamos diante de uma atividade que tem no funcionário, na pessoa, o maior insumo, certamente. Né? Diferentemente da indústria e do comércio, que tem, claro, também considera a mão de obra como um insumo importante, mas nada mais importante na prestação de serviço do que o funcionário. Então, essas despesas, o vale transporte, assistência médica, elas vão diretamente para o funcionário que presta o serviço, que vai lá, que elabora a comida, que serve a comida, e se entende que sim, esses valores são essenciais e relevantes. E mais, eles são, na maior parte das vezes, imposições legais. Né? Vale transporte, por exemplo, é uma imposição legal, assistência médica odontológica, vale refeição, cesta básica, ainda que não seja uma imposição legal no sentido de existir uma obrigatoriedade de pagamento desses valores, eles acabam constando em acordos, convenções coletivas de trabalho que têm força de lei e se tornam, sim, obrigatórios para a empresa o seu pagamento, sob pena de descumprimento desse tipo de norma. Então, também sobre essas despesas, entende a recorrente que deve ser reconhecido o seu direito ao crédito. Basicamente, senhor presidente, senhor relator, são essas as razões que devem ser trazidas aqui da tribuna e se requer, por força disso, o provimento do recurso voluntário, né, com a desconstituição integral do auto de infração e, consequentemente, o desprovimento do recurso de ofício. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Conselheiro Laércio, com a palavra para o voto. Sem voz, Laércio. Foi julgado parcialmente procedente, então, o pleito pela DRJ, presidente. E do recurso de ofício, eu acabo deixando de conhecer, porque o valor é inferior a 2.500.000. Eu aplico a súmula 103 CARF. Presidente, acho que travou. Está me ouvindo, presidente? Tá. Então, em relação ao recurso de ofício, presidente, eu não conheço pelo valor de alçada. E em relação ao voluntário, eu conheço esse tempestivo. Então, daí o primeiro ponto que tem ali sobre a nulidade de ausência de mandado de procedimento fiscal, né? Daí eu pego afasto, como já é conhecido pelo CARF. Daí, eu faço aqui uma breve introdução que também, sobre o conceito de insumo, trago o RESP, do STJ, Presercosite, nota 6, transcrevo também aqui um trecho de um voto do conselheiro Elcio, que vem fazendo a reflexão sobre o insumo, nessa matéria que dispensa a leitura. Daí eu arremato trazendo qual era a razão social da empresa, que era Puras do Brasil antigamente. Então eu trago aqui o objeto da empresa. Tem o item K ali. Mas de fato, como o patrono falou, preponderantemente a atividade dela é alimentação. Então daí aqui, presidente, as matérias que nos sobram, basicamente eu vou passar uma a uma, quer dizer, eu vou falando aqui. Primeiro, em relação ao insumo de pães em geral, recheios em geral e sobremesa em geral. O que acontece? A fiscalização entendeu que tinha o direito a contribuinte, somente que não foi demonstrado por notas fiscais. Então, a DACOM e as notas fiscais não estavam no mesmo patamar dos valores. Nesse sentido, a DRJ negou. Daí, a conversão de diligência aqui, ela se deu para apurar isso, porque, como disse bem o patrono, tinha mais de 50.000 notas fiscais. Daí, o que acontece? Daí, feito convertido em diligência, a unidade de origem
disse: considerando o exposto acima, após esclarecimentos documentados e documentos apresentados pela contribuinte, deixa eu aumentar aqui meu uso maior, concluímos que o valor registrado na contabilidade referente aos créditos utilizados na apuração do regime não cumulativo da COFINS e PIS no lançamento das contas contábeis tais, pães, recheios, em geral, e sobremesa, são coincidentes com o valor informados em DACOM, retificada, cujo recibo número tal. Todavia, ao intimar a contribuinte para apresentar o lastro documental da contabilidade, notas fiscais ou faturas dos lançamentos contábeis das contas referentes, escolhidos por amostragem, deixou de apresentar, informou que não mais possui os documentos requisitados pela fiscalização, que todas as regras que tratam do guarda de documentos fiscais apontados pela sua manutenção dentro do prazo decadencial, que em nenhum momento, seja quando a fiscalização, seja após a lavratura do auto, requisitou qualquer documento fiscal, que em seu recurso voluntário já posicionou a respeito do tema, apontando o motivo pelos quais a não apresentação dos documentos fiscais que foram escriturados em seus livros não pode ser utilizado como justificativa para reconhecimento do seu crédito. Isto posto, concluo que os valores que constam na contabilidade e os declarados da CAM são os mesmos. No entanto, o contribuinte deixou de apresentar os documentos que possam fundamentar o lastro dos lançamentos contábeis. Afirmou que a documentação acostada como EFD, SPED contábil, razão, etc., é capaz de suprir a ausência de notas fiscais e faturas que não existem, que os documentos acostados não só ilustram as operações registradas nas faturas e notas fiscais, como são mais completas. Por essa razão, a empresa estaria deixando de juntar esses documentos. Assim, que pesa a contribuinte não ter colacionado notas fiscais ou faturas, os demais documentos contábeis apresentados têm o condão de presumir legítima a escrita contábil diante do confronto documental realizado pela fiscalização nesse sentido. E nesse sentido, eu trago o voto do conselheiro Leonardo Macedo, que ele fala o quê? Legítima utilização dos dados obtidos no sistema de SPED para fazer prova dos atributos liquidez e certeza. Confronto, SPED, DCTF, após diligência que foi analisado o SPED. Ainda, trago um voto do Jorge Freire, que diz o seguinte: prova técnica, fato, controvérsia relevante, descabimento. Receitas e tributos declarados ao fisco que SPED contábil, divergência, lançamento, validade. É válida a apuração ou omissão à falta de declaração de receitas tributadas em confronto as informações expressadas pelo fisco e os dados do SPED. Ainda, eu digo que os documentos contábeis que foram juntados são rígidos. Eu trago um voto, setoramento aqui do voto do conselheiro Miller, que diz: o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que escrituração contábil, prova em favor do contribuinte nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 1598 e artigo 967 do Decreto tal, a escrituração contábil do contribuinte lastreada por documentos idôneos faz prova a favor do contribuinte. Então, eu falo que é fato em conteste que a fiscalização reconheceu parcialmente o direito do crédito do contribuinte utilizando apenas valores não comprovados, conforme o item 1.8. É que eu trago e eu reverto as glosas, porque eu entendo que esses documentos que estão colacionados, eles trazem lastro, sim, para reconhecimento do direito ao crédito. Não teria necessidade de notas fiscais. Então, assim, reverto a glosa em relação a isso. Eu nem entro nem no conceito de insumo, porque ela já teria dado, porque nunca há divergência aqui em relação aos valores. Passo ao próximo item. Despesa com transporte de insumos e armazenamento de logística alimentar e não alimentar. Conta analítica 434. Sustenta a recorrente que detém mais de 2.000 restaurantes pelo país. O frete é utilizado para transporte de insumos de produtos e alimentos em seus estabelecimentos. Conforme contratos acostados em e-folha 5.047 seguintes, nota-se que os contratos é para retirar de produtos alimentar e não alimentar para o fornecimento de refeição
de seu centro de distribuição. Sobre essa matéria, o colegiado se posicionou, eu trago um voto do conselheiro Leonardo Macedo, fala o frete de estabelecimento da pessoa jurídica, e o José Renato também, que produtos acabados no frete entre empresas do mesmo estabelecimento até terceiros na operação de venda, dá o direito ao crédito. E sobre a armazenagem, eu também falo que merece reversão a glosa, uma vez que são utilizados câmaras e depósitos para utilização, o qual implica em não continuidade de sua atividade, conforme o contrato de folhas 5.057, que é o contrato de armazenagem. Então, aqui estou revertendo a glosa de frete entre estabelecimentos e armazenagem. Tá? Uniformes, EPIs, PPRA e PCMO. Na verdade, o que ela pede aqui, em relação aos uniformes, são para aqueles funcionários que utilizam para o preparo de refeição. A dúvida contribuinte que a legislação impõe obrigatoriedade nos termos da RDC 216 Anvisa, conforme consta em folha 4.973. Eu trago lá, que diz o que nessa RDC, uma norma tabulada pela Anvisa. Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando com uniformes compatíveis de atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no mínimo diariamente, e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e outros objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservado para este fim. Já em relação ao IPI, também eu acabo fazendo a reversão da glosa, entendendo que, por ser um equipamento de proteção individual e também comprovado, também estou comprovado que é utilizado no ambiente de produção, deve ser revertido. Já em relação ao PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, aqui, e o PCMSO, eu mantenho a glosa. Por quê? Existe a chamada NR9, que é uma norma regulamentar que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os delegadores de instituição. O que acontece? Aqui, em relação a esses dois pontos, eu reconheço que são programas compulsórios implementados pelo Executivo, mas também não ficou demonstrado nos autos o modo pormenorizado e formato que os gastos em relação às atividades. Não ficou demonstrado, ao meu ver, como é utilizado isso nesses dois programas. Então, aqui, em relação a esse item, presidente, eu reverto a glosa em relação aos uniformes, nos termos do RDC 216 e ao EPI. Tá? Já em relação ao alojamento, equipamento de alojamento contonarístico 450. Daqui foi aquilo que o patrono sustentou, que haveria um trato junto com a Petrobras de hotelaria. Daqui eu trago o objeto do contrato, em fórmula 5.844. Que um deles é fornecimento de guarnições de cama, banho, talheres, louça, utensílios e cozinha. E que, basicamente, ele quer o crédito, conforme folha 5.832, caldeirão americano, capa de edredom, cesto de fritura, fritadeira, fronha, lençol, toalha de banho e multiprocessador. O que ocorre? A DRJ, ela nem entrou ao mérito disso porque ela tinha extraído que o contrato junto à Petrobras teria duração de 180 dias. Então, teria sido albergado pelo prazo aqui, reconhecimento pelo período que ele pediu crédito, não teria sido albergado. No entanto, compulsando os autos, eu verifico o quê? Que, na verdade, há um contrato com a Petrobras, em folha 5.949, de 1.826 dias, ou seja, ultrapassaria os 3 anos, mais um tanto do que
a contribuinte firmou. Então, estaria obrigado, sim, o prazo nesse aspecto. E com isso, com base no artigo 3º, 2 das leis 10.637 e 10.833, a contribuinte adulta ter o direito. Eu faço que, em pese a contribuinte ter sido contratado para prestação de guarnições de hotelaria, verifico que seu objeto social que não trata de atividade desempenhada pela mesma, assim não sendo devido, não sendo, deixa eu arrumar aqui, não sendo atividade essencial e relevância ao seu objeto social. Na hora que a gente vai lá no... Eu estou negando o provimento. Na hora que a gente vai lá no objeto social dela, eu não verifiquei isso, então eu nego o provimento. Transporte profissionais. A DRJ negou, falando que a contribuinte limitou-se a falar que tem o direito. No entanto, a unidade Ori falou que a partir de 2019, na Lei 11.898, foi incluído o inciso 10, no artigo 3º das leis que regulamentam, poderia ter o crédito em relação ao transporte dos profissionais, dos seus trabalhadores. No entanto, nesse aspecto eu vejo que a contribuinte, ela faz um relatório, na verdade, em relação aos transportes, mas não há um contrato, não sabe se realmente foi, qual a clareza, como foi prestado esse serviço. Só uma relação ali, com empresas de turismo. Daí aquelas velhas discussões que nós tínhamos antigamente, mas o contrato foi utilizado aonde? Como foi feita a prestação desse serviço? Não tem clareza. Então, eu nego. Já sobre vale transporte, assistência médica, odontológica, vale refeição e cesta básica, eu trago os julgados aqui eu trago que seria, só uma parte seria permitido para empresas de limpeza, conservação e manutenção na atividade diversa da empresa. Então, ela não teria direito porque não estaria nesse segmento. Eu trago o voto do conselheiro Osvaldo, nesse sentido, e do Valcir. Também nego o provimento desse tópico. Já em relação à assessoria e treinamento. Trago o voto do conselheiro Miller, também falando que a assessoria de RH e treinamento não gera o crédito, pois só trata de aprimoramento dos funcionários, não estando vinculado à essencialidade e relevância. Então, presidente, diante do exposto, eu volto para dar parcial provimento, para reverter as glosas dos pães em geral, recheio em geral, sobremesa em geral utilizado como insumo de frete de estabelecimentos, armazenagem, aos uniformes por aqueles que preparam a refeição. Opa, vou ver aqui que foi a mais. Nos termos da RDC 216 e ao EPI. É como eu voto. Esse processo, como todo processo de insumo, né, muito extenso, trabalhoso, mas o patrono ele foi muito feliz em organizar os documentos, facilitando o nosso trabalho. Aqui teve uma preliminar de nulidade que foi afastada, então ela deve constar no dispositivo do voto, né, conselheiro? Ah, sim. Tá. Tem um parágrafo aqui que pode gerar algum questionamento de erro de fato. Lá na folha 14, é o único parágrafo que é de sua redação, o resto é transcrição. Assim, em que pese a contribuinte ter colacionado notas fiscais ou faturas, os demais documentos contábeis. Ali é não. Não, eu fiz a correção verbal na hora ali. Assim que pese a contribuinte não ter colacionado. Uhum.
Ok. Alguma manifestação? Eu tenho uma dúvida que eu gostaria de ouvir os colegas, a respeito daqueles produtos de sobremesa que não tem a nota fiscal. E o relator está considerando hábil para comprovar apenas a escrituração e o SPED. Alguém discorda disso? Eu não quis já levantar, eu ia esperar você achando que seria em debate, está sendo. Dá a impressão, a minha avaliação, que dá a impressão que, a princípio, a autoridade fiscal ela não pediu notas fiscais, documentos fiscais. Ela simplesmente, e aí até entendo corretamente, o confronto entre escrituração, a primeira análise, o confronto da escrituração com o DACOM, o retificador, já não bateu. E aí ele já glosou. Tá? Quando agora, em diligência, refez a análise, existe sim agora essa correspondência de valores. E ele pede a confirmação através de documentos fiscais. O contribuinte alega que ele já não teria mais esses documentos. Só para apimentar um pouco a discussão no tema, sabe-se que já houve ocasiões em que procedimento fiscal só com base nos SPED ele foi suficiente para glosas, né? Para se efetuar glosas. Também tendo que nos SPEDs também já houve situações em que a fiscalização acabou por concordar com as razões de defesa. Em outras situações, outras situações fáticas também, mas foi só apenas para colocar o questionamento. Não o meu posicionamento, só trazer fatos aqui, fatos e questões de direito que tem se levantado em cima desse tema. O Miller, ele levantou a mão, o patrono também, depois, por questão de fato, eu passo a palavra ao Dr. Rafael, mas primeiramente, Miller. Pois não, senhor presidente, eu não conheço muito bem o posicionamento da turma com relação a processo de insumo que venham de glosa, ou seja, tenha nascimento de uma auto-infração e não, né? Eu entendo que aí a gente tem que aplicar a regra do artigo 142 do CTN, que o ônus da prova ele continua com o fisco, né? O fisco, se na oportunidade do termo de verificação fiscal não solicitou os documentos e notas fiscais para consubstanciar a glosa, em momento posterior em diligência, não pode usar do fato de ter ocorrido a decadência, ou seja, o prazo para a manutenção desses documentos, não pode usar isso como fator para sustentar um auto de infração, já que, penso eu, que na oportunidade da fiscalização é a oportunidade que a Fazenda tem de produzir todas as provas, tal qual essa regra é a mesma forma aplicada para quando o ônus é do contribuinte, ele deve instruir o processo adequadamente. Nesse caso, a Fazenda deveria ter instruído adequadamente, de maneira que, mesmo em resolução e oportunidade que a Fazenda teve como substanciar ali a glosa, o contribuinte, a Fazenda não logrou êxito, na minha opinião, e, na verdade, o Laércio trouxe um voto de minha relatoria que traz o entendimento que, na verdade, a presunção de legitimidade da escrita contábil, né, que é o SPED do contribuinte, e isso, na minha opinião, esse texto ele diz que é considerada presunção verdadeira consubstanciada com documentos que se dão lastro. Na minha opinião, acho que o DACOM retificado é suficiente para dar lastro a isso, porque aí já acabou a divergência, não tem por que manter a glosa, né? Então, acho que nesse ponto, eu sei que o Elcio colocou uma questão, o presidente colocou essa pimenta, mas eu acho que a gente tem que primeiro partir do pressuposto de quem está com o ônus da prova. Para mim, o ônus nunca foi do contribuinte.
São essas as razões que eu tinha a colocar, presidente. Ok. Doutor Rafael, questão fática a ser... É uma questão fática, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, na sua manifestação, o senhor falou sobre a questão do confronto, né? Só queria esclarecer que o motivo da glosa foi um confronto que foi feito entre DACOM e uma manifestação do contribuinte apresentada no curso do processo de fiscalização. No curso do processo de fiscalização, o contribuinte justificou o valor dos seus créditos e informou um valor equivocado. E aí ficou a divergência entre o valor que estava na DACOM e o valor de uma informação. É uma resposta a uma intimação. E aí, quando se encerrou a fiscalização, se preferiu utilizar o valor que constava nessa resposta ao se utilizar o valor das DACOMs. Então, só para fazer essa referência, isso consta no recurso voluntário, mas eu achei que era uma questão de fato importante de ser trazida aos senhores. Isso quer dizer, doutor, aproveitar essa intervenção do patrono. No caso dessa questão da divergência entre o DACOM e a manifestação do contribuinte, foi lançado só a diferença. Só a diferença. Então aí é diferente, né? Aí é diferente. Porque quer dizer, os outros foram aceitos, então. Foram aceitos. Todos os créditos outros foram aceitos. Então aí é diferente. Ok, obrigado. E a divergência, então, ela foi por conta dessa manifestação, porque em termos documentais ela nunca existiu? Não, ela não existiu. Ela não existiu. O problema é essa manifestação. E aí nós nos manifestamos na impugnação. Como não houve mais oportunidade de fazer isso no curso do processo administrativo, na impugnação se trouxe a informação. Olha, foi um erro na extração de informações. Os créditos nunca foram aqueles que nós apresentamos na fiscalização, mas assim aqueles que estavam em DACOM, estavam nos livros contábeis. Né? E por isso que essa é a tese de defesa, que não havia nenhuma divergência com relação ao documento fiscal ou coisa do gênero. Ok, obrigado, doutor. Só um ponto, presidente, é que esse confronto foi feito com o DACOM, né, e não com o FD Contribuições. Né, porque, como dito, se fosse com o FD Contribuições, certamente teria todo o lastro das notas fiscais. Né, então, a gente sabe que o DACOM era uma declaração muito mais precária do que a FD Contribuições. Então, certamente, a documentação fiscal iria certificar, né, a fiscalização das aquisições e outros fatores pertinentes ao documento fiscal. Ok. Podemos iniciar a votação? Me dá só uns 5 minutinhos aqui. Ok. Só conselheiro, deixa o conselheiro Pedro retornar. Só tentar que, em razão da alteração da composição, também eu vou alterar a sequência de julgamento. Então, o conselheiro Pedro será o primeiro dos contribuintes a votar, ficando o conselheiro Miller, após até em respeito a não conhecer totalmente, a estar presente somente nessa votação, então não ocupará o lugar do decano dos contribuintes na votação. Ok, já estou apto a votar. Pois não, então, Elcio. Com exceção desse caso aí dos pães, sobremesa e recheio, que eu vou tentar decidir agora, o restante, eu concordo com o relator. Só essa questão que me está... Porque aqui eu estou vendo a DRJ, eles falam que não foi só a diferença, não. Que além de diferença foram glosados também os não comprovados. Segundo a DRJ aqui, ó. Que a DRJ fala, embora sejam insumos geradores de créditos, a autoridade fiscal verificou que foram declarados no DACOM valores maiores do que os demonstrados e comprovados pela empresa. Por essa razão, impôs a glosa. Eu acho o seguinte, a gente sabe que essa área de alimentação, né, tem muita informalidade, né, provavelmente aí
esses pães, sobremesa, mas eu fico assim, eu não fico muito tranquilo de dar um tratamento aqui diferenciado dos outros tratamentos que eu dava e já dei até hoje, em todas as análises que eu fiz, em que a necessidade da comprovação, inclusive quando a gente dá, quando eu dou no relatório uma decisão ilíquida, eu falo, desde que comprovados, né, com documentação hábil e idônea. Então, apesar da argumentação do recorrente aqui ser bem assim, forte, né, e até me deixou na dúvida, né, mas eu não me sinto à vontade de dar um tratamento diferenciado aqui, não. Então, eu só vou divergir em relação a esse item, dos pães, recheio e sobremesa. Conselheiro Pedro? Não acompanha o relator. Mara? Conselheira Mara? Eu vou divergir em 2 pontos aqui. Em relação a esses pães, recheios e sobremesas, porque, como bem disse o conselheiro Elcio, a razão aqui da glosa foi a não comprovação. E em nenhum momento, ao contrário do que fala o relator, consta que houve um confronto com o SPED. Aqui quem fala que apresentou o SPED foi a empresa. A fiscalização apenas, como o próprio patrono disse, ela confrontou o DACOM com os documentos que a empresa apresentou. Então, eu vou discordar do conselheiro Emílio, que eu acho que aqui não é ônus da prova, não, porque a fiscalização estava autuando e pediu que fosse comprovado, e a empresa não comprovou. Então, eu vou negar provimento nesse daqui, por falta de prova. E vou negar provimento no transporte entre estabelecimentos de produto acabado, né? Porque aqui teve insumos e produtos acabados, né? Então, no caso de produtos acabados, eu não vou conceder esse crédito, eu vou manter a glosa. Conselheira Mara, só acrescentando em relação ao tópico anterior, o que acontece? Por mais que ele não fala expressamente aqui, ele afirma que, isto posto, conclui que os valores que constam na contabilidade e os declarados da COM são os mesmos. Então, a partir daí, presumo que... Mas ele apresenta, da contabilidade eu vi que ele apresentou aqui, tem razão, que tanto é que foi intimado e apresentou, né, tem aqui razão contábil, né, tem aqui todos os documentos. Né? Então, com isso ele chegou à conclusão que não tinha comprovação. Então, se a fiscalização está falando que não tem comprovação, é que ela não encontrou a comprovação disso. Né? Caberia, porque o patrão está falando que são 30 mil notas, mas igual ele falou, não são 30 mil notas que foram glosadas. Foram glosadas só a diferença, o que não foi comprovado. Ele poderia ter trazido isso que não foi comprovado. Pelo menos apontado onde que ele escriturou isso, né? Ok, Mara. Doutor Rafael, o senhor havia pedido... nós já estamos... o senhor está com a mão levantada pedindo mesmo ou esqueceu de abaixar? Não, pedi mesmo, era uma questão de fato, novamente. Se tem a questão de fato, porque já estamos em regime de votação, então, questão de fato naquilo que pode colaborar com relação ao voto da conselheira Mara, não há produtos acabados sendo transportados em estabelecimentos, há produtos acabados de produção da Sodexo. O que ela produz é consumido nos restaurantes. Então, esse tipo de produto acabado não existe. Eu só gostaria de deixar isso claro. Opa, agora levantei errado. Ok, obrigado. Mara, depois, se quiser refletir ou fazer alguma
Não, presidente, Colocação? já tá em votação, já votei. Tá. Conselheiro, depois da Mara, conselheiro Márcio. Presidente, como eu já tinha pontuado, né, se esse confronto fosse feito com a FD Contribuições, ainda que restasse a ausência dessas notas fiscais, eu teria todo esse lastro dentro da FD Contribuições de forma mais eficiente. Levando em consideração que foi feito com o DACOM, diante das considerações já realizadas pelo conselheiro Elcio e pela conselheira Mara, eu estou acompanhando a divergência e estou acompanhando a divergência da conselheira Mara. As duas? Sim. As duas divergências. Isso. Acompanho a divergência da conselheira Mara. Ok. Conselheira Lara. Presidente, eu vou acompanhar a divergência também, mas vou acompanhar a divergência do conselheiro Elcio, tá certo? Só no item da sobremesa e dos pães, porque acho que estou realmente sem comprovação. Conselheiro, obrigado. Conselheiro Miller. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Até já me posicionei, né, nos debates, que eu entendo que o ônus aí seria da Fazenda, e nesse momento acho que a falta de comprovação deveria recair sobre ela, não sobre o contribuinte. Ok. Eu também vou acompanhar o conselheiro Elcio na divergência dele, com o detalhe de que, como houve a intimação, aí sim foi identificado pela fiscalização essa divergência e de fato caberia a contribuinte estar apresentando com todos os meios de prova possível que o entendimento fiscal naquele ponto era incorreto. Deixa eu ver aqui se temos maioria. Na preliminar de nulidade é unânime, né? Acho que é unânime rejeitando. Na questão dos pães, recheios e sobremesa, também tem maioria. Tem maioria. Só vencido o relator, o Pedro e o conselheiro Pedro, conselheiro Miller. Em relação tem outros itens aqui que nem divergência teve, né? Então vamos lá. No A, B e C, pães, recheios e sobremesa, restaram vencidos. Aí eu vou anotar aqui. Laércio, Pedro e Miller. Vencidos, Laércio, Pedro e Miller. E em relação a ABC, frete sobre estabelecimento, copiar para... Armazenagem não, né, Mara? É só o frete, né? Sem áudio, Mara. Eu considerei essa armazenagem aí, porque eu estou entendendo que como é indústria alimentícia, não tem jeito dele não colocar isso em câmara fria, né? Tá? Tem condições de armazenagem muito específicas, senão estraga o produto. E o contrato está bem claro nisso aí, até passar em produção do... Aí, então, a armazenagem é unânime, o número de uniformes é unânime, e equipamento de proteção individual também é unânime. É isso. E o frete ficou por maioria provido, presidente. O frete prevalece o voto do relator. Então, o relator só é vencido, só há necessidade de voto vencedor em relação a
aos insumos, pães, recheio e sobremesa. Eu vou designar, então, o Márcio, você já tem um voto divergente, Mara também, o Elcio, como eu disse, vou evitar. Sem problema. Todos os dois se habilitam? Pode ser, presidente, não tem problema. Ok, então vou designar conselheiro Márcio para o voto vencedor. Então, a decisão ela é não conhecer, por unanimidade, não se conhece o recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, por unanimidade, em preliminar, nega-se a nulidade. No mérito, está se dando provimento parcial para reverter as glosas, sendo decisão unânime em relação à armazenagem, uniformes e EPI, sendo por maioria de votos em relação a fretes entre estabelecimento, vencido conselheiros Mara e Márcio, vencidos ainda os conselheiros Laércio, relator, Pedro e Miller, que davam provimento para reverter glosas em relação a pães, recheios e sobremesa. Nesse ponto, designado voto vencedor para o conselheiro Márcio. Essa é a decisão. Doutor Rafael, agradeço sua participação. Tenha uma boa tarde. Obrigado, uma boa tarde de trabalho para os senhores. Obrigado. Pessoal, vamos fazer um intervalo? Pode ser ou vocês querem tocar em diante? Agradeço, Miller, sua participação. Eu que agradeço, senhor presidente. É um prazer estar sempre aqui reencontrando os colegas. E sempre que precisar, estou à disposição. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Miller. Tchau, Miller. Tchau. Obrigado. Tchau. Por favor, apoio. Suspende interrompe a gravação. Ok, presidente.